Chega, minha gente, muito boa tarde para você. Agora 12h, 8 minutos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao NE1 deste sábado, hoje, dia 8 de agosto. Será que é só eu que tenho essa impressão de que o ano já foi, minha gente? Já é setembro, outubro, novembro, dezembro. A partir de agora, estamos juntos para você. E a gente já começa essa edição abrindo a janela do Recife para você acompanhar com a gente como está do lado de fora das nossas quatro paredes. Para você, a imagem do Recife na tela, imagens da câmera da TV Globo que fica no bairro de Santo Amaro e mostra para você a região central. Chovendo, viu? A nossa lente está até molhada. Aí essa imagem bonita do Recife. Bora dar um pinote agora para a BR-101, cidade universitária. Já essa câmera aí está instalada em frente ao Hospital das Clínicas, do outro lado, prédio da Sudene, conhecido demais. E você acompanha aí o movimento nos dois sentidos da rodovia, tanto para quem vai para o litoral sul, quanto as pessoas que seguem para o litoral norte. Movimento intenso nesse momento, 12h09, chovendo também, portanto, motorista, motociclista, vai com calma, vai devagar. Bora ver outro ponto agora do Recife, Avenida Abdias de Carvalho, no sentido BR-232. Caminho que muita gente está fazendo para o interior do estado. Amanhã é Dia dos Pais e aí é dia de dar aquele abraço, aquela conversa boa. Portanto, você que segue, boa viagem. Do lado de cá, lado esquerdo do seu vídeo, são as pessoas que chegam, né, ao Recife. Bora ver agora outro ponto para terminar esse giro de você agora, para você acompanhar. Imagens com a Avenida Agamenon Magalhães, na região central do Recife, né, no bairro do Paissandu. A gente vê também aí um sábado, um começo de tarde de sábado bastante movimentado na cidade. Pista molhada também, vale de novo aquele alerta de cuidado. Tempo nublado, a temperatura aí chega na casa dos 27, 28 graus. Pode chover, pode continuar chovendo, porque hoje a previsão é de chuva para todo o dia deste sábado. Bora seguindo? Uma tartaruga verde foi encontrada morta hoje de manhã na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Ela estava na areia e já em estado de decomposição, de acordo com Adriano Martoni, que faz o monitoramento de animais marinhos pelo Centro Tamar do ICMBio. Esse tipo de ocorrência, infelizmente, está sendo frequente aqui no nosso litoral. Esta foi a quarta tartaruga verde jovem encontrada morta nas últimas 24 horas. As outras 3 foram localizadas em Jaboatão dos Guararapes. E desde o começo do ano já foram 105 registros. A Enlurb, que é responsável pelo recolhimento de animais em áreas públicas do Recife, disse que uma equipe foi acionada e vai retirar a tartaruga lá de Boa Viagem para encaminhar para a destinação correta. 3 pessoas morreram em um acidente grave na BR-232, no Agreste. A notícia está no G1 Pernambuco, o QR Code que está aí na tela te leva a essa reportagem. Adianto algumas informações agora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que um carro tenha entrado na contramão e batido em uma carreta, num trecho da rodovia que passa por São Caetano. Todas as vítimas estavam dentro do carro. Por causa do acidente, motoristas que passaram pela BR-232 ontem enfrentaram um longo engarrafamento. A reportagem do G1 Pernambuco mostra para você o que já se sabe sobre esse acidente e também detalhes sobre as pessoas que morreram. E o enfrentamento à violência contra a mulher é o principal tema de um evento que une informação, acolhimento, cidadania e cultura. A programação reúne palestras, debates, orientação jurídica, atendimento psicossocial, também tem shows, tudo isso pelo sítio histórico de Olinda. Quem acompanha tudo desde cedo e traz pra gente as informações ao vivo agora é Tiffany Barbosa. Chega, Tiffany, boa tarde para você, boa tarde também para nossa entrevistada. Oi, Gil, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esta é a primeira edição desse evento que está acontecendo aqui em Olinda e ele acontece num momento em que Olinda registrou o menor número de
casos de violência contra a mulher. Segundo a Secretaria de Defesa Social, foram 231 ocorrências em janeiro e 177 em junho, o menor número do primeiro semestre deste ano. A cidade também registrou feminicídio zero em janeiro, fevereiro, março e abril. A gente vai conversar agora com a Mariana Guzmão, que é fundadora do Somos Lilás Brasil. Mari, o que está acontecendo de programação aqui agora? Boa tarde para você. Boa tarde. Nesse momento estamos tendo um debate maravilhoso que a gente trouxe especialistas, homens e mulheres, para debater sobre como proteger as mulheres, o papel de cada um para fazer a diferença. Então o que a gente quer passar nesse debate é mostrar que proteger as mulheres não é um papel só da justiça, e sim de toda a sociedade. E por isso a gente está nesse momento acontecendo o debate, e depois dele a gente vai ter um aulão de defesa pessoal que vai ensinar, uma professora de jiu-jitsu vai ensinar técnicas básicas que toda mulher pode usar no dia a dia, inclusive no próprio carnaval. E à tarde, Mário, o que é que vai rolar de programação? À tarde vamos ter um grande cortejo carnavalesco que está contando com todas as maiores agremiações de Olinda. Então a gente vai ter o Axé Poco, Pitombeira, Cariri, Trinca de Ás, entre tantas outras agremiações que vão estar unidas pelas mulheres celebrando as nossas vidas. Então vai ser um momento maravilhoso com a concentração no Largo do Guadalupe a partir das 4 horas da tarde. Agora, Mari, tem também suporte jurídico, acolhimento com psicólogos, né, sendo ofertados aí de serviços para essas mulheres? Isso, o evento ele é 100% gratuito, ele não tem nenhum vínculo político e nós produzimos toda uma rede, uma área, um espaço para acolher essas mulheres. Então, dentro desse espaço, a gente tem uma unidade da Secretaria da Mulher, a gente tem uma unidade da Secretaria da Saúde, a gente trouxe também a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a Nudem, e a gente também está proporcionando aulas de defesa pessoal na Praça do Carmo, que acontece a partir das 2 horas da tarde. E Mari, tem programação também para a noite, não é isso? Também tem. De noite a gente vai contar com o show das Sambadeiras, às 9 horas da noite. E ainda vamos ter um show para finalizar com chave de ouro, Lala Cá e Alana Marques, que estão apoiando esse projeto. Mari, deixa eu falar com uma coisa para você, que eu falei aqui na abertura sobre essa redução, né, no número de casos de violência contra a mulher aqui em Olinda, mas mesmo assim é muito importante que a gente continue falando sobre isso, afinal de contas a violência contra a mulher não cessou e é uma luta que é de todos, de toda a sociedade, mulheres e homens, por isso essas ações precisam continuar acontecendo, né? Perfeito. A violência contra a mulher, ela continua e ela vai crescendo a cada ano. Então, celebrar a vida das mulheres, que é o que estamos fazendo hoje aqui em Olinda, não quer dizer que essa violência acabou. Ela, inclusive, está aumentando todos os dias. Então, por isso, a importância da gente chamar toda a sociedade, mulheres, famílias, crianças, homens, para fazer parte, para a gente fortalecer o movimento, porque quanto mais gente vier para o evento, a gente vai fortalecer a nossa mensagem. Então é importantíssimo que todos venham, fica aqui o meu convite, que vai ser um dia maravilhoso para todas as mulheres. Uma luta que é de todos, da família, a gente sabe que a violência começa em casa. Com certeza, principalmente 70% dos casos de feminicídio são de pessoas, né, do marido da mulher. Então, assim, a gente sofre violência em casa, né? A gente não está seguro em casa. Então, o projeto, ele traz também essa mensagem de fortalecimento, de união e de que a gente pode, sim, estar presente nos espaços públicos e celebrar as nossas vidas. Ok, Mari, muito obrigada pela sua participação. Gil, o evento começou, inclusive, com uma palestra da Bárbara Pena, que é uma sobrevivente de um dos casos de tentativa de feminicídio de maior repercussão no país. A gente, inclusive, vai trazer mais detalhes sobre esse evento daqui a pouquinho no nosso NE2 e a gente reforça, claro, o serviço aqui que a gente dá, né? Se a mulher estiver assistindo a gente em casa, estiver enfrentando uma situação de violência doméstica, aciona o Disque Denúncia através do 180. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tiffany. Obrigado, Mari, também pela entrevista. Já já a gente conversa mais um pouco. Minha gente, chamar um carro de aplicativo parece uma coisa muito simples, né, para muita gente, mas existem pessoas que precisam, por exemplo, de acessibilidade. Esse trajeto nem sempre é tão fácil assim. Ir ao trabalho, escola ou ao médico pode ser um desafio, mas uma iniciativa criada aqui no Recife quer ajudar a mudar essa história. Ir e vir é direito básico, mas a realidade impõe desafios. E Fabiana sabe disso muito bem. Ela é mãe de 2 filhas com deficiência, uma delas cadeirante. Chamar um carro de aplicativo vira missão quase impossível. Teve uma vez que eu chamei 9 motoristas. Os 9, nenhum levou. 2, quando me viu de longe, saiu correndo. Isso doeu. Eu perdi a terapia da minha filha. Me culpei como mãe por ter uma criança com deficiência.
18.600.000 brasileiros vivem com alguma deficiência, de acordo com o IBGE. Pessoas como o filho atípico de Lígia. Foi entender a necessidade de tanta gente que a fez ter uma ideia. Há 3 anos, a pernambucana criou um aplicativo de transporte mais acessível. Quando você baixa o aplicativo da Vez, você faz a escolha se você quer por comando de voz para fala ou se você quer textual. Você coloca uma pessoa da tua família como o teu tutor, né, um membro familiar, onde ele vai ter toda a cumplicidade, toda a responsabilidade sua na rua. O Porto Digital ajudou no desenvolvimento do projeto desde o início. Porto Digital é um distrito de inovação que apoia empresas de tecnologia e de economia criativa. É muito rico a gente ver o desenvolvimento de negócio. E quando parte por uma necessidade e um problema real, a gente se sente com um propósito realizado. Fábio é um dos 400 motoristas cadastrados. Foi um dos primeiros. Você está satisfeito com o serviço? É mais rentável para você como motorista? Com certeza. Ela paga bem mais do que as outras plataformas. Para além do retorno positivo financeiro, o que mais você ganha fazendo esse trabalho? Cara, olha, é gratidão. É muito mais do que trabalho. A gente tem que pôr amor a essas pessoas. Todo motorista nosso para ir para a rua, ele vai com certificado nosso. Ele tem uma capacitação interna, né, junto com a Vez, para que ele possa dar um atendimento na excelência, para que ele possa entender como ele vai tratar um cego, como ele vai tratar um autista, como ele vai tratar um Parkinson, um idoso. Ainda falta muito, a gente sabe. O caminho até a acessibilidade plena é longo. Mas dá para acreditar que todos, sem exceção, podem ter a liberdade e o respeito necessários para seguir a vida. Quando você vê que o mundo pode ser mais acessível para as suas filhas, como é que você se sente, mãe? Importante. Minha primeira vez, eu saí com a minha filha na cadeira de roda dela, com gosto, com prazer de vir na rua e dizer: hoje a minha filha tem o direito de ir e vir. Os criadores do aplicativo querem levar o serviço para outras 3 capitais ainda esse ano. E ainda hoje no NE1 nós vamos conhecer uma gestação rara. Clarice deu à luz a João, Jade e Yasmin. Os 3 nasceram prematuros aqui no Recife. Logo depois do intervalo, o que você precisa saber sobre as esponjas. Sabe bucha de prato, aquela que a gente usa para lavar a louça? Minha gente, tem que ter cuidado, viu? Tem tanta bactéria por aí solta. Nós também vamos ter um bate-papo sobre colesterol. Qual é o limite ideal para a saúde da gente? Tudo isso e muito mais no NE1. Já já a gente volta, acerte seu relógio com o nosso. 12 horas e 21 minutos. O NE1 está de volta para falar que ele não dói, não avisa e muitas vezes só aparece nos exames. Mas o colesterol alto pode fazer sim um estrago danado na vida de qualquer pessoa. No Dia Nacional de Prevenção ao Controle do Colesterol tem um número que chama a atenção. 40% dos brasileiros têm esse problema. Mas quando é que a gente precisa se preocupar com isso? Para responder essa pergunta, convidamos hoje o cardiologista Carlos Jafé, que explica tudo para a gente agora. Doutor Carlos, muito obrigado, viu, pela participação aqui no NE1. Eu já começo perguntando o que danado é colesterol, porque é aquela história. Nunca vi, mas só ouço falar. Bom, Juliano, esse é um dia extremamente importante, porque o colesterol é uma gordura extremamente necessária no nosso corpo, no nosso organismo, nas células, na produção de vitamina D, né? E, inclusive, tanto na sua parte ruim como na sua parte boa. Porque o colesterol, a gente sabe que tem o colesterol total, o colesterol HDL, que vamos dizer assim, que é o colesterol bom, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. E como você muito bem colocou, é uma doença extremamente silenciosa. Ela não produz nenhum sintoma, nenhum sinal, e ela começa desde a infância. A partir dos 2 anos de idade, você já pode ter o colesterol elevado. E como uma doença silenciosa, o importante é que todos nós, uma vez pelo menos, periodicamente, a gente faça uma dosagem do nosso colesterol com as frações do HDL, do LDL, dos triglicerídeos, que é extremamente importante. Doutor Jafé, e o que ele pode causar na gente quando está alto, elevado demais?
Quando o colesterol está alto, principalmente o colesterol LDL, ele se acumula nas paredes dos nossos vasos, das nossas artérias, e entopem. E isso leva a um fator de risco extremamente importante a que você venha a ter um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, um AVC, uma trombose, né? Então, isso é um fator de risco extremamente importante. E quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor forma de prevenir. Para a gente destruir essas plaquinhas que estão entupindo as veias, é só remédio ou uma alimentação saudável, corrida também ajuda? São vários fatores, é o conjunto, né? Primeiro, você tem que saber do ponto de vista do histórico familiar. Se você não tem uma hipercolesterolemia familiar, isso é extremamente importante. E esse é um caso que você vai precisar de tratamento genético. Um caso é esse. Olha que coisa. Mas, logicamente, você vai precisar de uma dieta balanceada, de uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais, fibras, que é extremamente importante, né? Você vai precisar de atividade física, porque a atividade física a gente sabe que traz grande benefício, principalmente na elevação do colesterol bom, que é o HDL, e na queda do colesterol ruim, que é o LDL, e como também o fator do triglicerídeo, porque tem gente que tem um LDL dentro de uma faixa relativamente normal, mas ele tem um triglicerídeo muito alto com um HDL muito baixo. E a gente sabe que isso é um fator extremamente importante para a doença ateromatosa. Doutor Jafé, o povo diz assim, mas você é tão novo, já está com colesterol alto. Isso não existe não, né? Qualquer pessoa pode ter, então. Qualquer pessoa pode ter, a partir dos 2 anos de idade. De acordo com a nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a partir dos 20 anos, você já deve fazer esse monitoramento dos níveis de colesterol. E nessa faixa, entre 2 e 19 anos, é muito importante que você pelo menos façam uma dosagem periodicamente para você saber se não está dos níveis elevados, porque a gente sabe que dos 2 até os 19, o nosso colesterol total deve estar abaixo de 170 miligramas por decilitro. Tá? E acima de 20 anos, ele deve estar abaixo de 190 miligramas por decilitro. Então passou? Passou, já requer um cuidado especial, logicamente, com orientação dietética, com um plano de atividade física, com controle do peso e, em alguns momentos, iniciar a medicação de forma precoce. O tratamento, tanto pelo médico, ou com remédio, ou com atividade física, com melhores qualidades de vida, é fácil de tratar isso ou é complexo, difícil? É fácil, porque, na verdade, vai depender muito também do paciente, da pessoa querer entender a gravidade de você ter um colesterol elevado por muito tempo. Quanto mais tempo você ficar exposto a um colesterol elevado, maior vai ser o risco de você vir a desenvolver uma dessas doenças extremamente graves. Então, se você começa logo cedo, e aí, dependendo dos níveis e da estratificação do risco do indivíduo, porque você hoje não tem um valor fixo de meta de colesterol. Você vai depender de tratamento individual de cada paciente. Se você é um paciente que já teve um infarto, que você já teve um AVC, que você é diabético, vai variar as metas estabelecidas. E hoje a gente tem um arsenal grande de medicação, de drogas, que você pode lançar a mão para você, inclusive, baixar esse colesterol e deixar dentro da meta de acordo com sua condição clínica. Doutor Carlos Jafé, cardiologista, já passou, tá vendo a nossa consulta aqui. Muito obrigado, viu, pela conversa. Valeu. Bora todo mundo fazer exame, né, doutor Jafé? Pra gente ver, pra ninguém tá com colesterol passando. Periodicamente, faça a dosagem do seu colesterol, uma glicose e faça a aferição de sua pressão arterial. Se você fizer isso, pelo menos uma vez, pressão arterial, glicemia e colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeo, você já vai ter uma forma de prevenir as doenças extremamente graves que podem lhe acometer ao longo da sua vida. Recado dado. Muito obrigado, até a próxima, viu, doutor? Vou chamar aqui uma reportagem, fica aqui para aproveitar o senhor assiste com a gente também. Com certeza. Minha gente, na cozinha da gente, todo mundo se preocupa com uma coisa, deixar a louça limpa, os pratos tudo limpinho, pia organizada, tudo no lugar. Mas tem um detalhe que muita gente esquece, é a bucha de prato, a esponja. Muita gente chama de bucha, esponja. Agora, quem é que danado limpa essa esponja todo dia, essa esponja que limpa tudo? Bora ver com Gustavo Ferreira e Dai Santos, que foram descobrir como evitar que a bucha, a esponja, vire um depósito de bactérias e fungos. Seja muito sincera, você é daquelas que deixa a louça acumular na pia ou é sujou, lavou? Eu deixo um pouquinho acumular na pia. Eu procuro lavar logo, mas tem vezes que eu deixo.
Quem nunca, né? A gente até evita, mas não dá para fugir. E quando chega a hora de deixar tudo em ordem na cozinha, Andréia tem nas mãos uma aliada. A esponja é parceira, né? Com certeza. A esponja é uma coisa que toda casa usa e precisa. Você tem esponjas diferentes para cada uso? Como é que é? Eu tenho uma esponja que eu uso para lavar a louça, e talheres, e panelas, e uma esponja que é para os copos. Essa preocupação tem motivo. Garantir louças sempre limpas e a esponja também. Como é que você cuida das suas esponjas aqui na sua pia? Eu geralmente costumo não deixar ela molhada depois do uso, sempre secar, espremer um pouquinho e deixar encostadinha assim. De vez em quando passo uma água quente. Com quanto tempo você troca? Um pouco mais de uma semana, 15 dias. Você viu aí, né? Se tem pia, geralmente tem esponja. Mas esse instrumento que é para ajudar pode acabar atrapalhando. E a gente veio conversar com Eveline Solidônio, que é biomédica, aqui no laboratório dessa faculdade de medicina, porque ela vai explicar com ciência por que a esponja pode virar vilã. Me diz aí, em que contextos ela deixa de ajudar e acaba atrapalhando? A esponja, ela retém muita umidade e normalmente a gente usa para lavar o prato sujo. Se ele está sujo, ele tem resto de comida, ele tem gordura, e isso se acumula na nossa esponja. E se a gente não faz, quando termina uma limpeza nessa esponja, vai ficando aquele resto de comida ali, fica o micro-organismo que tinha no alimento, que tinha na sua mão, que já tinha na pia, se você de repente tratou alguma carne crua, alguma coisa, vai ter micro-organismo ali. Isso tudo vem para a esponja e se você não limpa, ela acaba acumulando esses micro-organismos, eles vão crescendo e aí a gente tem um problema. Quanto mais seca a sua esponja tiver, menos micro-organismo vai crescer. Você preparou umas amostras de esponjas para a gente ver o quão suja ela pode ser, né? E aí a gente consegue identificar, inclusive com a ajuda do microscópio, quantos micro-organismos, quantas bactérias acabam crescendo ali na esponja. Uma vai estar só assim, peguei, apertei ela lá para a gente entender que aquele molhado, aquele líquido que fica na esponja, ele já contém bastante bactéria. Em outros você vai ver que eu recortei e coloquei a parte amarelinha da esponja, na outra a parte verdinha da esponja, para a gente ver, está contaminado em todos os lados mesmo? E aí vocês vão conseguir observar que sim, a gente tem a presença desses micro-organismos em todas as faces da esponja, se ela não tiver cuidada e muito úmida. Quanto tempo uma esponja pode durar numa pia? Quando que é recomendável trocá-la? Uso comum de casa, 10 a 15 dias. Agora, para eu conseguir conservar e minha esponja durar esses 10, 15 dias, qual é o ideal sem ela estar tão contaminada? Deixa seca, é o ideal. Terminou de lavar o seu prato, faz uma lavagem na esponja também, bota sabão, remove resto de alimento, remove gordura, seca ela bem, espreme bem e coloca num local arejado para ela poder secar. Fica uma para lavar pratos e outra para as superfícies da cozinha. Ah, não, eu quero lavar outra coisa na minha casa. É outra esponja, por favor. Não dá para usar uma só na casa toda. Não, por favor, não. Mas, no geral, se você tiver esses cuidados de deixar ela mais seca, fazer essa higiene, trocar com frequência, vai estar todo mundo bem em casa. Daqui a pouco tem Globo Esporte, então bora chamar Sabrina Rocha, que chega ao vivo aqui agora. Você chama, eu chego, Tamo junto, Juliano. Sabrina. A gente não se encontrou tarde. tanta semana, mas estamos aqui no sábado, né? Então, sempre bom te ver. Coisa boa tá contigo, Oi, gente, viu? muito boa tarde. E o que teremos nesse fim de semana? Então, ó, já estamos em clima de Dia dos Pais no Globo Esporte. O paizão da redação, quem? Minha joia, Thiago Medeiros, foi para as ruas para saber qual é a maior paternidade do futebol pernambucano. Você sabe que história é essa? Não sei, Sabrina, não sei. Essa é uma ver. provocação. Quando um time vence muito um rival, aí costuma dizer que é o pai daquele time. Aí o Thiago foi para as ruas para saber qual é a maior paternidade aqui do futebol pernambucano. Já imagina a resenha. Imagina, né? Lembra que no Náutico, o Paulo Sérgio, atacante, disse que é o pai do Santa Cruz. porque venceu. Então é isso. É isso aí. Tá. Vai ser muito bom, Agora com certeza. Apresentasse para todo mundo essa tiração de onda. Vamos falar também sobre as novidades do esporte do Náutico e Santa Cruz para os jogos no fim de semana, porque final de semana passado não teve jogo por aqui. Foi Copa do Brasil, aí ficamos aí órfãos da emoção do futebol. Todo mundo entra em campo nesse final de semana e o Globo Esporte vai trazer as novidades, porque esporte e náutico estão bem diferentes e tudo. E teremos também fortes imagens para emocionar a torcida tricolor, com as boas lembranças dos Jogos do Santa na Paraíba. Daqui a pouco, eu tô chegando de vez, tá bom? Sabrina, valeu, viu? Um beijo grande. Tchau, tchau. Até já, gente. Tchau, bom trabalho. Olha, a seguir tem dica de diversão para o seu fim de semana aqui no NE1.
tem uma visita inédita ao ateliê de Francisco Brenan, no bairro da Várzea. É a primeira vez que o público vai entrar no espaço de criação do artista. E as histórias de pais e filhas que compartilham paixões e propósitos. E para deixar tudo no clima de homenagens desse domingo, o NE1 volta já, agora 12h35. NE1 de volta já com as dicas de diversão para agitar o seu fim de semana. Guga da Roberto passando por aqui para chamar todo mundo para esse sábado, The Garden Open Mall, lá em Piedade, para a gente participar do Garden Retrô. A partir das 16h30 vai ter Roberto, Raul Seixas, Roberto Carlos e outras coisas. E logo em seguida vem Legião Urbana Cover Recife. Passando aqui para convidar todo mundo para o nosso show de Jovem Guarda, dia 8 de agosto, no Teatro Bianor, em Camaragibe. Eu sou Igor. E eu sou Lipe e a gente quer fazer um convite para todos vocês. No dia 8 de agosto a gente vai estar no Bingo Solidário do Oratório da Divina Providência, levando muita música e alegria junto com Belinha Mendes e Malu Paixão. Vai ser uma noite de muita diversão e, acima de tudo, solidariedade. A sua presença faz toda a diferença. Nós estamos de cara com samba e estamos passando para convidar todos para o Festival de Boteco do Plaza, em homenagem ao Dia dos Pais, no piso L2, começando a partir das 15 horas. Nós somos a Zé Pequeno e vamos estar nesse sábado, dia 8 de agosto, às 19 horas, no Boteco do Severino. A gente se vê por lá. Aqui é Vitor da banda Les Boys, passando para avisar que dia 8 de agosto, sábado, estaremos às 8 horas no Cavalote Cervejaria Pub, fazendo muito pop rock nacional e internacional, na rua de São Bento, sítio histórico de Olinda. E é neste sábado, eu, Aline Brandão, estarei a partir das 21 horas no palco do Tatu Bola Bar, fazendo aquele repertório, aquele forró romântico pra ninguém ficar parado e você dançar agarradinho com seu amor ou junto com a galera. Somos as Samba Dira! E a gente veio com um recado muito importante, viu? Esse sábado, 21 horas, estaremos no Olinda Lilás, uma festa maravilhosa. Palco do Carmo, não perde, viu? Venha fazer parte dessa grande manifestação cultural em prol do fim da violência contra a mulher. Eu sou Rebeca Jamir, eu faço parte do elenco de Domingo no Parque, um musical livremente inspirado nessa canção icônica do nosso mestre Gilberto Gil, que tem direção de Alexandre Reineck, direção musical de Ben Gil. Eu tô passando para convidar todos vocês para assistirem ao nosso espetáculo nos dias 8 e 9 de agosto no Teatro Luiz Mendonça. Eu sou Rogério Vanderlei, do espetáculo Pela Noite, uma obra adaptada de Caio Fernando Abreu. O espetáculo convida você a se questionar sobre o amor. Estaremos em cartaz nos dias 8, 9, 15 e 16, aqui no Teatro Hermilo Borba Filho. Nesse dia 9 de agosto, a partir das 12h30, eu, Gabriel Lima, estarei fazendo um show especial em homenagem ao Dia dos Pais no Shopping Carpina. Eu sou Augusto César Filho, quero convidar vocês para uma matinê especial neste domingo, que vai acontecer lá no Clube das Pais, em homenagem aos pais. Dia dos Pais é no Clube das Pais. Sou Rodrigo Lima e estou aqui para fazer um convite especial. Que tal um show de mágica divertidíssimo em comemoração ao Mês dos Pais lá no Shopping Tacaruna? Pois é, todos os domingos de agosto, às 17 horas, nós temos um encontro marcado lá no Rooftop. E tem outra dica de diversão e é de graça. Hoje, a oficina Francisco Brenan, no bairro da Várzea, está aberta ao público com uma atração inédita. O ateliê, aquele cantinho particular onde Francisco Brenan trabalhava, está recebendo visitas pela primeira vez. A novidade faz parte das comemorações pelo centenário do artista plástico pernambucano. Quem apresenta para a gente essas particularidades são os repórteres Mônica Silveira e Rodrigo Lobo. O sábado traz visitantes que não precisam pagar nada para ver de perto o que Brenan criou. A oficina cheia de cerâmica é o eterno cartão de visitas. Mas neste sábado, especialmente, há algo que ninguém quer deixar de ver. Por isso, a fila na porta. O ateliê onde Francisco Brenan fazia tudo que não fosse cerâmica está aberto ao público pela primeira vez. E fazia muito mais que cerâmica. Aqui estão os bastidores da criação dele, que usava a escrivaninha para produzir literatura, diários. Lia todos os jornais, todos os dias. A janela era um xodó. Por ela, via o jardim, os visitantes e acolhia sobre o cavalete a luminosidade ideal para pintar quadros.
Eu persisto em dizer que a minha pintura transformou-se numa atividade secreta. Como você tem uma amante secreta, a pintura é uma amante secreta. E isso me agrada como situação. No ano 2000, eu estive com Francisco Brenan neste espaço, que ele abria para poucos. Naquele ano, ele foi lembrado como candidato a pernambucano do século. Agora todos podem ver o que está neste ambiente que foi muito exclusivo desde 1975, quando ele inaugurou, até dias antes da morte, em dezembro de 2019. Nos últimos anos, Francisco Brenan passava a maior parte do tempo aqui. Ele, inclusive, dormia no espaço que criou no primeiro andar. Um quarto com cama, confortável com tudo, mas que não está aberto para visita. No entanto, é importante registrar que com 92 anos e usando bengala, ele subia e descia as escadas diariamente. Tinha muito interesse pelos mais de 6.000 livros que o pessoal que trabalha aqui encontrou no ateliê. Gostava de ouvir música clássica. A coleção de CDs está preservada e uma playlist está disponível para o público. As máscaras ele pintou em alguns quadros. A equipe de documentação do museu catalogou 17.000 itens. Boa parte está em exibição, o restante está no acervo. Finalmente, a oportunidade de todos conhecerem um lugar tão precioso. A gente está iniciando a comemoração do centenário do Brenan, que é em 2027. Agora, né, que seria o ano que ele faria 100 anos, a gente inicia com esse presente para o nosso visitante, para a pessoa que vai viver a experiência da oficina, e agora vai ter mais um espaço expositivo, que é justamente o ateliê, que é o espaço mais íntimo de produção das obras e de fabricação das ideias dele, né? Os visitantes entram em pequenos grupos. Eu esperava exatamente esse espaço intimista, né? A cara, assim, bem pessoal. O copo, os vinhos que ele tomava, os pincéis que ele usava, muito interessante. Muito bonito. E, assim, até curioso saber, né, como é que ele trabalhava. É um pouco da intimidade dele, né? A mesa aqui, um trabalhar muito interessante. O que é que esse espaço acrescenta à experiência do visitante? De conhecer mais Francisco Brenan, ver como é que ele trabalhava. É muito interessante. Ainda nessa programação da oficina Francisco Brenan, o público também vai poder conferir uma parte da Bienal de São Paulo. De hoje até o dia 18 de outubro, fica em cartaz a exposição Nem Todo Viandante Anda Estradas da Humildade como Prática. Nesta parte da oficina, obras de 14 artistas estão expostas e fazem interações com as oficinas, com as referências culturais daqui de Pernambuco. E a gente lembra, hoje o espaço está aberto ao público de graça até às 4 horas da tarde. Nas terças-feiras, até o dia 18 de outubro, também vai ser de graça essa visitação. Na zona norte do Recife tem feira de artesanato e gastronomia. Mônica Silveira já saiu da oficina Brenan, já foi para lá, está no mercado da Encruzilhada e tem os detalhes para a gente. Oi, Mônica, boa tarde para você, bem-vinda, viu? Oi, Gil. Boa tarde para todo mundo. A gente deu um salto das artes para o artesanato. A gente está aqui no Mercado das Artes. É assim que o pessoal chama essa exposição, que acontece de tempos em tempos aqui no Mercado da Encruzilhada. Aí tem expositores como aqui, os móveis para pets. Gente, essa coisa mais linda que vocês fazem é pensando exatamente o quê? Nos animais, né? Principalmente. São móveis pet. Ele caminha para gato, cachorro. Quanto é que custa uma caminha dessa, por exemplo? 150. 150. Um colchãozinho, colchão tem fechiclé para lavar, repor novamente. Tudo organizadinho. Obrigada, pessoal. Deixa eu falar com o Abelardo, que é quem organiza aqui o Mercado das Artes. Abelardo, vocês tiveram que passar um tempo sem fazer, né? Porque teve um incêndio do mercado e finalmente estão de volta. Isso, desde 2023, com o incêndio do mercado, a feira parou para que fosse feita a reforma de parte do mercado que foi incendiado e a gente está de volta quinzenalmente. Quinzenalmente. E hoje, então, vocês vão até que horas? Hoje começou às 8 e vai até às 15 horas. E a próxima edição, dia 29, no mesmo horário também. Obrigada, Belardi. Eu já soube que a senhora chegou cedinho aqui, já vendeu um bocado de plantinha, foi isso? Com certeza, porque além do carinho que eu tenho por ela, eu tenho uma clientela muito interessante, né?
onde eu que produzo minhas plantas. Aí tem um hospital de plantas na minha casa para os meus clientes, se sofrerem alguma coisa, às vezes uns maltratozinhos, né? Eles voltam e dou consultoria também para eles de graça. Para mim é uma satisfação porque eu já estou chegando aos 80 aí. Tá bem pertinho já. É isso. Tá bom, obrigada, viu? Vamos ver pro lado de cá agora, que a gente tem aqui um ateliê, ou arte plural, que é seu, que você faz essas preciosidades que a gente já viu que tem muita paciência envolvida. Verdade, é um trabalho manual, um trabalho afetivo, né, que eu estou querendo trazer, buscando, né, essa coisa de casa de vó, de casa de mãe, com filtro, com refresqueira, cuscuzeira, todas as peças são peças que são utilitárias, podem ir para o fogo, né, e aqui a gente tem outras peças também, que são as plaquinhas, e as plaquinhas em madeira, então arte plural, o nome já diz, eu trabalho com um múltiplo, né, de peças. Obrigada, viu? Bom, a gente vai ter vários outros artesãos que trabalham aqui. A gente tem você aqui que faz brinco, que faz um bocado de coisa. Tem aqui a arte da impressão aqui, faz também em cima da tapeçaria. Enfim, tudo isso aqui no Mercado das Artes, que está no Mercado da Encruzilhada, hoje até às 15 horas. Você agora, Gil. Recado dado, Mônica. Muito obrigado, viu? Boa tarde para você e para todo mundo aí do artesanato. Minha gente, o nascimento raro chamou a atenção da equipe do Hospital da Mulher, no Recife. Aos 19 anos, Clarice teve trigêmeos em um parto natural. Olha, tem João, Jade e Jasmin, nasceram prematuros e agora recebem cuidados especializados. O nascimento de um bebê já muda completamente a vida de uma família. Agora imagine 3 de uma só vez. A chegada de João, Jade e Jasmin, após 33 semanas e 6 dias de gestação, marca o início de uma nova história para Clarice, de apenas 19 anos. Ela diz que a notícia de que esperava 3 filhos chegou como um susto. Quando o médico falou para mim, eu fiquei morrendo de medo, gente. Que ele chegou e perguntou assim só, na sua família tem gêmeos? Aí eu disse, sim, meu marido. Aí ele, parabéns, mamãe, aqui é 3. Aí meu mundo caiu. Porque assim, vem o medo, né? A responsabilidade de saber se vai dar conta ou não. Porque, querendo ou não, é 3 crianças, né? Mas o medo dos desafios da maternidade foi dando lugar à alegria com a chegada dos bebês. De primeiro foi um susto, mas agora é uma bênção de Deus na minha vida. São 3 Jotas, por quê? Por causa do pai. Por causa do nome do pai. Aí eu botei o nome do pai, João Vitor também. Aí eu botei. Uma homenagem. Sim. O dia dos pais chegando, né? Sim, sim. Que presente bom. Um presentão, né? E há um detalhe que chama a atenção. A gestação aconteceu de forma espontânea. Para se ter uma ideia do quanto este caso é raro, gestações naturais de trigêmeos acontecem em média apenas uma vez a cada 6.000 a 8.000 partos, de acordo com especialistas em reprodução humana e ginecologia. Um número que mostra como o nascimento desses 3 bebês é um acontecimento pouco comum. Novidade também para Yalis, a médica que fez o parto de Clarice. Esse ano eu estou fazendo 10 anos de formada e esse foi o meu primeiro parto trigemelar. Então foi um momento bem emocionante e especial para mim também. Clarice já era uma paciente de alto risco, né, pela trigemelaridade. E aí, durante a gravidez, ela evoluiu com aumento de pressão. Ela chegou aqui por um quadro de pré-eclâmpsia grave. O parto dela estava programado para 34 semanas por conta da pré-eclâmpsia grave. Mas, um dia antes das 34 semanas, quando ela fez 33 semanas e 6 dias, a bolsa de um dos bebês rompeu de forma espontânea e ela entrou em trabalho de parto. Os bebês nasceram super bem, os 3 bebês nasceram chorando. Quando cada bebezinho saía, ela dava um cheirinho, ia para os cuidados da neonatologia e, graças a Deus, ela evoluiu super bem, já está na enfermaria com um dos bebês. Um se encontra na UTI, outro se encontra na UCI, mas estão evoluindo super bem. O Hospital da Mulher do Recife é referência no atendimento a gestações de alto risco. Desde a sua inauguração é a 2ª vez que a gente tem trigêmeos aqui. Uma equipe para poder fazer um parto de trigêmeos, são quantos profissionais? É uma estrutura que mobiliza em torno de 12 a 13 profissionais de saúde na sala de parto, mais o pai, que acompanhou todo o processo. Eu espero, assim, que eu dê conta, né, primeiramente, porque não vai ser fácil, com certeza, com 3 crianças,
Mas eu creio que Deus está no barco, positividade, e me ergui a cabeça para que era tudo certo. Eita, saúde para a família todinha. Minha gente, amanhã é o Dia dos Pais e mais do que presentes, a data é uma oportunidade para celebrar histórias vividas juntos. Algumas famílias, nessa conexão aí, vai além da casa, faz parte também da rotina, dos sonhos e dos projetos de vida. A gente mostra para você agora 2 exemplos de pais e filhas que compartilham muito mais do que o sobrenome. Como definir o que é afeto? A palavra descreve o sentimento, mas talvez não seja suficiente para dar conta da intensidade que ele representa. É o afeto que abre portas, que dá o alimento, que vira abrigo. Até mesmo para quem nem compreende o que está recebendo, mas responde. Esses cães estão aqui enquanto não são encaminhados para a adoção. Estavam abandonados e agora são cuidados por essas 2 pessoas, Domingos e Laila, mas pode chamar de pai e filha. Desde quando vocês fazem esse trabalho de cuidar desses animais abandonados e como nasceu essa ideia? Faz mais ou menos uns 10 anos, porque eu comecei botando bebedouros e comedouros na rua. Os cachorros que viviam na rua, que não tinha água, não tinha comida. Aí, após isso, em 2019, foi quando eu fiz o primeiro resgate de um cachorro brabo, vira-lata, que ficava em Casa Amarela. Quando ele me viu, ele se agradou de mim. E assim, a gente fez o resgate e daí começou tudo. Tudo o que vocês fazem por esses animais vulneráveis, abandonados, vocês fizeram e fazem juntos? Juntos. Da limpeza, a organização de eu ter que sair, ele ficar, de se mudar, de cuidar dos animais, é uma parceria mesmo, porque se eu não consigo, ele não consegue, se ele não consegue, eu não consigo. É realmente é como se a gente fosse um só. A gente precisa um do outro para poder continuar isso. Em 8 anos, já passaram por esse lar temporário mais de 100 animais. Testemunhas de uma relação em que não falta aprendizado. Dentro de casa é muito importante o exemplo que os pais dão para os filhos, e eu cresci rodeada de muito amor, tanto pelo meu pai como pela minha mãe e minha avó, mas eu acho que em relação a amor de animal mesmo, foi com meu pai. Ele sempre criou passarinho, sempre gostou de gato, sempre chorou, até hoje quando viu um animal ferido. Então eu acho que eu herdei o que tem de mais bonito que eu podia herdar do meu pai, que foi o amor pelos animais. O que você aprende com ela nessa missão conjunta de vocês? Meu amigo, vou ser muito sincero, apesar de eu ter mais idade do que ela, mas aprendo muito, muito, muito. O amor que ela tem, a dedicação que ela tem pelos animais, não tem palavras. Onde mais esse propósito em comum de vocês dois aproxima a filha do pai e o pai da filha? Eu acho que o fato da gente precisar muito um do outro nesse trabalho, no dia a dia, aproxima muito a gente, sabe? E eu acho que a gente criou até mais conexão por a gente ter um propósito em comum, né? Para mim é muito gratificante ter uma filha, já que eu sou uma pessoa que desde novo amo muitos animais, me preocupo muito com eles, me dedico muito a eles. Saber que eu tenho um legado, né? Entendeu? Que um dia eu vou partir e vai ficar uma pessoa, vai ficar uma pessoa que eu sei que vai cuidar, talvez até mais do que eu, pelos animais que são tão carentes, né? Tem tantas poucas pessoas que protegem, que cuidam dele, né? E a sua gratidão pelo seu pai, Laila? Tem tamanho de quê? Eu acho que maior do que o universo. Tanto assim pelo apoio, né, na parte da causa animal, como também pelo exemplo, pela educação que ele me deu, por ele ser um dos responsáveis por fazer eu ser quem eu sou. Afeto é um laço daqueles amarrados com força, capazes de sustentar relações duradouras, tipo a relação entre pais e filhos.
Esses dois personagens de um grande espetáculo chamado Família, cujo roteiro, quem escreve, é a vida. Com o tempo, brotou uma herança que a biologia não explica. O coração, sim. Eu acho que foi uma das maiores emoções da vida, né? É se tornar pai. E aí, há 11 anos atrás, 11 não, 12 anos atrás, né? Um ano de repente, Papai do Céu me presenteou com Maria Alice, que aí tudo muda, né? Tudo mudou, tudo tornou-se mais colorido, mais direcionado, né? A coisa veio e tomou conta essa essência. Ela é um vírus que entra na corrente sanguínea e é eterna, né? Meu pai sempre me apoiava e me apoia em tudo que eu faço, nos estudos, na dança, no teatro, e é o que eu mais me orgulho dele como pai. Hoje, com 11 anos de idade, Alice descobriu cedo a paixão pela arte, especialmente pelo teatro. Qual foi a sua primeira experiência? Qual é a sua primeira lembrança no palco, já como atriz? Eu acho que foi quando eu fiz o Casamento de Dona Baratinha, porque foi realmente o meu primeiro espetáculo como atriz, porque foi quando eu dancei, eu cantei, eu atuei. Então, assim, foi uma experiência inesquecível para mim e eu me orgulho também muito disso, do meu pai, por ele estar me colocando naquele espetáculo. E para mim foi um dos melhores espetáculos que eu já fiz, porque foi o começo de uma carreira. O seu nome artístico é Alice Oliveira. O sobrenome é por causa do pai? É, sempre foi. Ver sua filha começando na carreira artística com o seu sobrenome, explica esse sentimento. Bom, é forte, né? Demais. Porque ela sempre assinava Maria Alice Bray, né? Que ela desfilava e modelava, né? E aí, um certo dia, me fizeram homenagem e aí no sábado ela se apresentou como Maria Alice Bray, né? Atriz. E aí ela escutou, na hora da homenagem, né? Texto, direção, cenários, figurinos. Disse Alice Oliveira. Isso me deu uma sustentabilidade muito grande, né? De poxa, eu estou indo no caminho certo. E mais do que nunca, ser exemplo, né? Dentro daqui da nossa casa, a gente sempre levantou uma bandeira chamada respeito. E eu acho que é a bandeira mestra para tudo e para qualquer coisa, né? E segundo, é verdade. A gente sempre foi verdadeiro aqui, né? Mesmo nas explosões, mesmo nas discussões, mas a gente sempre foi verdadeiro nesse sentido, né? E o que você aprende de mais bonito com seu pai todo dia? A ter respeito com as pessoas, tirando a dança, teatro, essas coisas, até respeito, que é uma coisa muito importante, até amor às outras pessoas, carinho, porque é isso que realmente ele me dá. Então, eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que ele já me ensinou na vida. Duas famílias que poderiam ser a minha, a sua. Quais são os afetos que ligam você ao seu pai ou aos seus filhos? Pode ser o talento para cuidar, a desenvoltura para representar, genética ou escolha. Quer saber? Tem um sentimento que pode resumir tudo isso, ontem, hoje e sempre: amor. Eita, coisa linda! Daqui a pouco tá tudo no Globoplay. O NE1 se despede com imagens ao vivo. Praça do Marco Zero, tá chovendo, pista molhada. A partir das 2 da tarde, os ventos também podem ficar mais fortes, viu? A gente se encontra de noite de novo. Hoje é dobradinha no NE2. Agora é Sabrina Rocha que chega com tudo. Chega, Sabrina, e o Globo Esporte pra você. Boa tarde, minha gente. Bora almoçar.